Se você tem TDAH, eu quero te dar uma dica que parece ser extremamente simples, mas que essa dica neste vídeo pode mudar bastante a maneira como você vai avançar na sua vida, seja pelo seu lado profissional, seu lado emocional, seu lado sentimental, de ganhos a curto, médio e longo prazo. E a dica é: seja, seja proativo. Quando eu falo para você ser proativo, eu não estou querendo dizer que, olha, você precisa ter mais força de vontade, você precisa se esforçar mais, você precisa parar de esquecer as coisas que você faz, seja mais disciplinado. Proatividade não é isso. Ser proativo significa você começar a fazer alguma coisa antes que aquilo vire um problema urgente, um problema que você já tenha que fazer muitas coisas para resolver ele depois que ele acontece. Isso se dá porque, a maioria das pessoas, sem falar nas pessoas que têm TDAH, né? A maioria das pessoas, elas esperam que as coisas elas aconteçam primeiro. Ou seja, elas esperam que as coisas se mostrem, que comecem por si mesma. É como se alguma coisa surgisse assim e já acontecesse. E já tivesse resolvido o problema ou nem acontecido ali o problema. Elas esperam que outras pessoas muitas vezes iniciem o que muitas vezes você mesmo poderia ali ter realmente iniciado. Isso não é uma coisa que ocorre apenas com a pessoa que tem o TDAH. Isso ocorre com pessoas que não têm TDAH. E as relações profissionais, né, no sentido, imagina que você tem um grupo de colegas e todos fazem, menos você, só que você poderia ter feito, isso vai acontecer no que diz respeito às contas, né, nós precisamos pagar uma conta e eu não lembro, você esquece que você precisa pagar a conta de água, por exemplo, né? E é preciso que alguém cobre então para que você lembre daquilo, para que você retorne o seu pensamento. E por mais que aconteça isso, né? Isso é uma dificuldade não exclusivamente do TDAH, mas acontece muito, né? Nos pacientes, nas pessoas que têm o transtorno déficit de atenção com hiperatividade. E é por isso que a minha dica de ouro é: não espere para o TDAH, né? Para todo mundo, mas nós estamos nessa série aqui do TDAH. Não espere que o problema ele se inicie, para que assim você vai tentar organizar alguma coisa, organizar na correria. E se você espera isso acontecer, isso só vai te gerar estresse, ansiedade e muitas vezes até mesmo a depressão. Quando a gente pensa na psicologia do trabalho, a proatividade ela é estudada como um tipo de comportamento que é muito mais voltado para você fazer as coisas acontecerem, para que você faça e veja as coisas acontecerem sem permissão, sem você esperar que elas se iniciem. É você perceber algo que pode acontecer no seu futuro e você começar uma ação no presente para influenciar esse futuro. Muitas vezes isso faz com que você evite um problema que venha acontecer, né? Proatividade resolve um problema antes que ele ocorra, porque muitas vezes não vai deixar com que ele ocorra. Então, preste atenção. Vamos entender. Proatividade não é necessariamente produtividade. Você pode fazer 50 coisas durante o seu dia e mesmo assim você ser pouco proativo. Você pode ficar ansioso tentando prever tudo que vai acontecer, tudo que vai dar errado. E proatividade não significa você controlar tudo, né? Ser proativo é uma questão muito mais simples, se a gente pensar. É você olhar para frente e perguntar o seguinte: beleza, existe alguma coisa que eu posso fazer agora que venha a facilitar a minha vida depois? Isso é proatividade. Algo que eu faça que venha facilitar o meu trabalho, o meu relacionamento, as coisas que estão acontecendo à minha volta. Quais são as ferramentas que eu tenho no presente momento que me ajudam a fazer acontecer? Então, se eu tenho uma reunião no trabalho amanhã, olha, eu posso pegar o documento desse trabalho e abrir ele na terça, né? E abrir ele, já que é urgente, então eu posso ver isso um dia antes, né? Se hoje é segunda-feira, amanhã é terça, eu posso começar a fazer as coisas do jeito que eu tenho as minhas ferramentas no presente. Se eu tenho uma conta de água, uma conta de luz, que é para a semana que vem, eu posso pagar ela hoje. Se eu tiver o dinheiro, lógico. Mas se eu tiver o dinheiro aqui hoje, eu posso pagar essa conta de luz aqui, essa conta de água. Porque aí eu deixo programado no meu presente momento. Quando eu quero estudar, eu não preciso estudar
um monte para passar naquela prova de uma hora para outra, que é isso que o TDAH faz, mas eu posso, durante uma semana, separar horários aonde eu vou estudar 1 a 2 horas por dia. E aí, no meu presente, na minha proatividade, eu consigo realizar as coisas, que parece que é algo pouco, né? Nossa, mas isso é muito simples. É muito simples, mas ninguém faz, né? É muito simples, mas o TDAH, ele tem essa dificuldade de fazer, porque existe uma diferença enorme entre você começar do zero, amanhã, né? E você iniciar hoje algo que você já poderia ter iniciado. E existe um problema que é comportamental, porque a nossa vida adulta, ela exige uma quantidade enorme de comportamentos que não vão acontecer automaticamente, né? Ninguém vai necessariamente lembrar você de responder aquela mensagem importante, e muitas vezes o TDAH, ele pode realmente esperar que alguém vai lembrar ele para fazer alguma coisa. E isso não vai acontecer. Ninguém vai organizar suas contas, a não ser que você pague, né? Ninguém vai preparar o seu trabalho, ninguém vai organizar uma consulta no médico que você tem que ir, né? Você tem que ter um alarme, um despertador ali. Ninguém vai perguntar toda noite, você fez aquilo que precisava ser feito? Você fez isso, você fez aquilo? Porque quanto mais as responsabilidades elas aparecem na nossa vida adulta, mais a gente precisa administrar as coisas que existem no aqui e no agora, né? Mas essas consequências, se você não organiza, se você vai procrastinando, se você não é proativo, elas vão aparecer depois e muito mais pesadas. E aí que a proatividade ela se torna muito importante. Ser proativo é você diminuir problemas futuros através de pequenas ações no seu presente e das ferramentas que você já tem, não de novas quando o problema acontecer. E isso vale para trabalho, estudo, dinheiro, casa, saúde, relacionamento, organização pessoal, porque quando alguma coisa já está acontecendo, o seu comportamento reativo é de o que eu vou fazer agora que o problema chegou. Mas e se eu tenho controle do meu presente? Se eu tenho controle da minha situação agora? O comportamento proativo, ele é muito mais o que eu consigo fazer antes que esse problema ele aconteça, que esse problema ele cresça. E para a pessoa com TDAH, essa segunda pergunta é muito importante, é extremamente importante. O que você consegue fazer, TDAH, antes que o problema apareça? E a gente precisa entender que a pessoa com TDAH, ela tem dificuldades, e eu digo mais, né? A pessoa com TDAH, ela deve entender e aceitar que ela vai ter essas dificuldades. Adultos com transtorno déficit de atenção e hiperatividade, eles vão apresentar justamente dificuldades nas habilidades onde tem que organizar o comportamento, aonde é muito mais voltada para o controle dos impulsos, planejamento, o gerenciamento do tempo, organização, manutenção dessas intenções. Eu quero fazer alguma coisa, mas aí eu faço uma coisa e já começo outra, que é muito mais uma função executiva ali, e nós temos realmente estudos que mostram que, além de tudo isso, a pessoa também tem dificuldades com esse planejamento dentro dessas memórias prospectivas. O que é uma memória prospectiva? Uma memória prospectiva é uma coisa muito interessante. Basicamente é você lembrar de fazer aquilo que você pretendia fazer, né? É você lembrar daquilo que você pensou ou começou a organizar para você realizar. Então o exemplo é, você está trabalhando e pensa, quando eu terminar isso, quando eu terminar aqui, eu vou ter que mandar aquele documento lá pro chefe lá. Aí aparece outra coisa, depois outra coisa, 2 horas depois, você lembra do documento. Caramba, lembrei do documento aqui, putz, esqueci de mandar o documento. Essa intenção, ela existia, né? O problema não é falta de interesse, que muitas pessoas acreditam, o próprio TDAH acredita, que ele tá sem interesse de fazer a coisa, então por isso que a atenção dele vai pro beleléu. Não é isso. A ação, ela não aconteceu naquele momento planejado. E aqui está uma ideia muito importante, porque você pode ter a intenção, você quer fazer, só que ter a intenção não é a mesma coisa que você construir um sistema para você executar aquela intenção. E por isso que simplesmente a gente dizer, não, depois eu lembro, né? Depois eu faço, pode ser algo muito frágil para algumas pessoas, para a maioria das pessoas com TDAH, porque a parte atencional do cérebro voltada a lembrar o que precisava lembrar já foi preenchida dopaminergicamente por outra coisa mais recompensadora, como a rolagem do feed no celular, por exemplo. Imagina uma pessoa com TDAH que ela precisa entregar uma apresentação na sexta-feira. Ele sabe disso, ela sabe disso. Aí ele pensa lá na segunda-feira, eu tenho tempo. Terça-feira, depois eu faço. Quarta-feira, aparece outra coisa. Aparece outro trabalho. Quinta, ele percebe que ainda não começou aquela apresentação e agora ele vai ficar irritado porque ele vai se cobrar, ele vai ficar sem dormir e vai fazer tudo correndo. E ele vai entregar.
o TDAH de última hora é um excelente pseudo-organizador dos seus comportamentos, mas na verdade ele tá tão pressionado para entregar aquilo que ele entrega, né? Só que isso demanda muita energia mental, cerebral, dopamina, HTP, para que ele faça isso. E a parte negativa ele sempre vai se prometer, na próxima vez eu começo antes. Só que antes não é uma intenção. E aqui no caso, começar antes, né, esse pensamento, ele vira uma punição. Tá vendo? Me chamaram a atenção aqui, ó. Eu não dormi à noite, eu poderia ter entregado antes, e por aí vai. Ele se pune por algo que ele poderia ter feito antes. Então, começar antes precisa virar um comportamento autorrecompensador, observável. Se a gente imaginar outro cenário, né? Segunda-feira ele recebe a tarefa, e aí ele tem que entregar na sexta, mas ele vai fazendo tudo devagarzinho e tal, ele vai colocando tópico por tópico, ele deixa um horário ali na agenda para ele continuar. Vai chegar uma hora que ele vai entregar aquilo, às vezes antes, muitas vezes antes. Isso é proatividade. É você iniciar sem esperar que coisas ruins venham a acontecer ou possam acontecer. E aí, quando você faz isso, a gente muda as condições nas quais o cérebro vai funcionar. Amanhã ou depois de amanhã. Não, eu preciso que o meu cérebro ele encontre uma brecha dopaminérgica para um ganho de curto prazo, que é o presente momento, para que o ganho de curto prazo ele se estenda para um ganho de longo prazo, o de não esquecer, o de se organizar e o de fazer as coisas no devido tempo. E como de costume, nós vamos ter um exercício, um método, para que o TDAH ele seja proativo, para que o TDAH ele lembre. Então eu quero ensinar para vocês que estão me assistindo um método antes. O que é esse método antes? A ideia ela é justamente você iniciar uma coisa antes de fazer o que precisa fazer. Então o A é de antecipe. Você vai se perguntar, qual problema eu já sei que provavelmente eu vou enfrentar? Não procure 10, 20 problemas. Não, escolha um, né? Você vai escolher um problema. Eu tenho que entregar um trabalho na sexta, eu preciso pagar essa conta. Eu tenho uma consulta amanhã lá no médico às 9 da manhã, a minha casa está começando a ficar bagunçada. Primeiro você vai enxergar o problema antes daquela urgência. O N nomeia a próxima ação. Você não vai escrever, vou fazer, vai dar trabalho, fazer trabalho. É grande demais, ainda é muito difícil. Então pergunta, qual é a primeira ação física comportamental que eu consigo fazer? Eu vou ter que abrir o computador, vou ter que criar um arquivo, vou escrever o título, vou separar os documentos, vou deixar a minha vista no meu ambiente, as coisas, né, a vassoura, o rodinho ali para limpar minha casa, vou colocar a roupa da academia na porta para me lembrar que eu tenho que ir pra academia. A ação, ela precisa ser tão funcional e tão concreta a ponto de você conseguir enxergar a outra pessoa fazendo e logo você fazendo. O T, tornar visível. Não deixe a tarefa existindo apenas dentro da sua cachuleta, muito pelo contrário, coloca ela para fora, seja na agenda, no calendário, no checklist, no papel, no quadro, no alarme. O objetivo é que seja estratégico. Coloca na sua cabeça que se algo é importante e você precisa fazer, dê a essa informação uma existência fora da sua memória, fora da sua cabeça, porque você vai esquecer. Deixa ela aonde você está, no ambiente onde você está. O E, escolha quando e onde. Você não vai falar só, depois eu faço. A gente já viu que depois aqui é meio complicado. O depois não existe para o cérebro, mas o presente momento. E aí você vai definir quando, onde, em que situação. Eu vou fazer isso depois do café. Vou abrir o documento depois do almoço. Eu vou mexer nele por 10 minutos. Eu vou ir na academia depois das 6 horas. Agora existe um contexto. E o TDAH, ele precisa de contexto para fazer as coisas com atenção, atencional. E o S, que é saia do zero. Olha aqui, interessante. E essa parte talvez seja mais importante, é a mais importante, porque você não precisa necessariamente terminar aquilo. Você precisa reduzir a distância entre você estar em zero e você ter iniciado. Então é iniciar, separar, medir, temporalizar, né? Tem um tempo ali, organizar. E aí você vai começar com uma pequena parte, porque amanhã você não vai encontrar aquela tarefa completamente intacta, né? Ou melhor, você não vai encontrar aquela tarefa sem fazer, né? Intacta. Você vai encontrar uma tarefa que você já começou, que você já iniciou. E tudo aquilo que nós já começamos é muito mais fácil de continuar, desde que você tenha as ferramentas presentes nesse vídeo. E até agora a gente viu que, apesar do método, apesar de tudo, as ferramentas elas são muito importantes. Uma coisa interessante, você tem que querer ser proativo, né? Então, queira ser proativo. Você vai terminar o que começou.
pois foi proativo para isso. E aí sim, você consegue. Se você tem TDAH, guarda isso. Proatividade não é você tentar fazer tudo de uma hora, né? Não é você nunca esquecer. Normal, a gente esquece, o estresse faz a gente esquecer. Mas é você começar a avaliar o que eu posso fazer hoje para facilitar minha vida amanhã. A minha versão, o que o Gerson pode fazer hoje para facilitar amanhã. Seja 5 minutos, 10 minutos, colocar um lembrete, preparar alguma coisa, ou fazer uma coisa que você tem evitado por medo de falhar, né? Mas usando essa mesma proatividade ao seu favor. Então faça alguma coisa antes que essa urgência do problema ela obrigue você a fazer. E aí você vai ficar pesado, vai ficar triste, vai ficar magoado, porque quanto mais você consegue antecipar essas pequenas ações, menos essas situações precisam chegar ao limite para finalmente você dar aquela atenção que precisa para aquele problema. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para você que me assiste. Qual o problema da sua vida que você está esperando ficar urgente para você começar a resolver, né? O que você não tá fazendo, meu filho, minha filha? O que você deixou de fazer? E qual é a pequena coisa que você consegue fazer hoje antes dessa urgência acontecer, antes disso acontecer? E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha com pessoas que vivem deixando aí tudo para tudo chegarem no limite, né? E claro, se mesmo com todas essas dicas você tiver dificuldades, você ainda perceber dificuldades, busque ajuda profissional qualificada, um bom tratamento de TCC voltado para o TDAH, auxilie muito a mudança de vida de quem sofre tanto com esse transtorno, ok? Um grande abraço! Curta, comenta, compartilha de novo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, fazendo assim você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas através das terapias cognitivas, comportamentais e da neurociência aqui neste YouTube de meu Deus, ok? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!